Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu escolhi esse cantinho bem especial, bem bonito e de certa forma bem poético, assim, tudo a ver com o tema, para poder gravar para vocês. Vou fazer resenha desse livro e vou falar um pouco do que o livro fala, mas também da minha percepção e como isso mexeu comigo. Bom, o livro se chama, gente, Uma Tranquila Transição. A Arte da Morte Consciente e da Libertação da Alma. É da editora Pensamento, que é uma editora de livro que eu amo e que eu tenho vários livros dessa editora. E o livro quem escreveu foi o Dr. Bruce Goldberg. Não sei se eu estou pronunciando direito o sobrenome dele. Eu vou ler um pouquinho a parte de trás para vocês verem, basicamente resumido, né, o que fala. Bom, o livro fala: nunca mais tenha medo da morte. O renomado terapeuta no campo da regressão de vidas passadas, Dr. Bruce Goldberg, leva você numa jornada sem igual, ensinando-lhe a livrar-se do medo da morte para vê-la com um sentimento de honra e de paz. Ele mostra o processo da morte consciente, que consiste em manter o vínculo com a mente subconsciente, a alma, e o eu superior, no momento da morte física, a fim de livrar-se das forças desorientadoras do ciclo kármico. Morrer sem perder a consciência, eis a essência da imortalidade e da iluminação. Uma tranquila transição orienta você acerca de como pensar, sentir e agir antes e depois da morte e no momento em que ela acontece. O livro apresenta histórias reais de pacientes que aplicaram com sucesso essas técnicas, bem como exercícios a serem usados pelo leitor como um guia da sua própria transição. Com o processo da morte consciente, você poderá resgatar o karma negativo e encurtar o ciclo kármico, ter recordação instantânea das suas vidas passadas, aprender a morrer tão bem quanto aprendeu a viver, pedir ajuda dos espíritos guias, descobrir os mistérios do que acontece com a alma no período entre vidas, aprender a ensinar outras pessoas a arte da morte consciente, proporcionar um melhor cuidado com os entes queridos acometidos por doenças em fase terminal, diminuir o período de luto pelos seus entes queridos que se foram. Então, assim, fala de muitas coisas, assim, essenciais, gente, pra vida. Eu acho que tem aquela música, né, do é preciso saber viver e é preciso saber morrer. Então, essas duas coisas são extremamente importantes. Eu acho que talvez a gente passe a vida inteira tentando aprender os dois, né? Tentando aprender tanto com a vida quanto com a morte. Aqui tem uma foto dele, gente, olha só. Gente, eu não sei se eu tô meio maluca, mas eu achei ele muito parecido com aquele ator que faz A Hora do Pesadelo. Aquele ator que faz o filme de terror do Fred Krueger. Que loucura, né? Mas enfim, imagina você ir pra uma sessão de, tipo, terapia, né? De auto-hipnose e tal, com esse cara com essa cara aqui. Eu acho que eu não conseguiria. Bom, mas voltando pra parte aqui do livro, eu vou mostrar o sumário pra vocês. Né, tem a parte de agradecimento, tem um textinho falando sobre a libertação da alma. Porque, cara, é muito conteúdo, então fica muito difícil, assim, falar do livro todo em uma resenha, assim, curta, sabe, pra vocês. Mas eu vou tentar ler um pouco do sumário, falar um pouco de cada coisa pra também o vídeo não ficar gigante. Sumário. Aí é dividido em algumas partes, né? Aí na parte 1 tá dizendo a arte e a ciência da morte consciente. Aí tá dizendo aqui, o que é morte consciente, experiências de quase morte, o ciclo de nascimento e da morte, as atuais atitudes em relação à morte, o eu superior, a consciência, a morte, a nova era, os estágios do morrer, a experiência fora do corpo. Aí na parte 2 do livro fala a prática da morte consciente. São técnicas da morte consciente, o momento da morte, a escolha da sua próxima vida, a morte consciente de uma mãe com um filho, uma morte consciente no hospital, um exemplo documentado de morte consciente, a sua própria transição, o seu papel ao cuidar de outras pessoas. Aí na parte 3 diz, morte consciente, uma nova abordagem. Fala sobre a abordagem da morte consciente no curso da história,
Fala sobre o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, as escolas de mistério gregas, as missas cristãs, né? Ou seja, esse livro ele vai divagando e vai falando, juntando vários traços, assim, várias coisas importantes. Ele fala sobre a ciência, né, o que já foi comprovado pela ciência. Ele fala um pouco, né, da psicoterapia e também como a morte e a vida é vista em diversas religiões. Então, assim, trata sobre o cristianismo, as religiões espíritas, as religiões budistas, tibetanas, as egípcias, enfim, como cada uma delas entende, né, como esse processo de vida e morte, como ele se finaliza, se ele se finaliza ou se a morte é só uma passagem para uma outra coisa. Então, cada religião tem um ponto de vista. E esse livro, ele fala sobre todas elas, o que eu acho uma coisa bem legal, porque não é um livro necessariamente cristão, mas também não é um livro necessariamente espírita. Então, independente da religião que você tenha, você vai conseguir ver a visão, gente, de cada religião e de como as pessoas entendem as coisas. E é um livro... Ele não é um livro, gente, de difícil leitura no sentido de acompanhamento do livro, né? Porque é um livro que ele tem a explicação bem direta, não é aquela coisa de ficar dando voltas e voltas e voltas. Livro que fica enrolando muito, divagando muito, é uma coisa que me irrita, porque eu sou uma pessoa mais objetiva, então eu gosto de coisas mais objetivas. E assim, tem coisas que são comprovadas, sabe? O que eu acho muito legal, porque por muitos anos, eu acho que até hoje as pessoas têm muito esse problema, né? De tipo, eu sou do lado da ciência, eu sou do lado da espiritualidade e tal. E esse cara, ele conseguiu juntar as duas coisas no mesmo livro. Então eu achei isso muito bacana. No final do livro, tem um glossário, cadê? Que ele fala sobre palavras que não sejam muito usuais, entendeu? Algumas palavras são muito usadas no autoconhecimento, algumas religiões. E aí, pensando nisso, que algumas pessoas podem não saber o significado, ele colocou o significado de alma, de anjo, de bardo, de escola de mistério, o que é um estado alterado de consciência. Ele explicou o que é uma eucaristia, o eu superior, experiência consciente fora do corpo, a experiência de quase morte, a experiência fora do corpo, a filosofia perene, o fundamento absoluto, o karma, koan, libertação, mente consciente propriamente dita, mente supraconsciente, o que são mestres e guias, né? As religiões espíritas, principalmente, sejam kardecistas ou umbandistas ou candomblé, falam muito sobre guias, né, e mestres e tal. Não só essas também, né, tem, enfim, todas as religiões têm essas questões de pessoas, de espíritos de luz para te auxiliar. E nesse livro fala bastante sobre isso. Aí fala sobre morte consciente, morte inconsciente. Explica o que é uma morte parcial, o que são nidanas, quem é Osíris. Fala sobre as pirâmides, o que é plano, né? Fala sobre purificação, registros acásticos, renascimento consciente, renascimento inconsciente, senhores do karma, sonho lúcido, subciclos, tanalogia, enfim, é um livro que eu não aconselho vocês a lerem rápido. Eu aconselho vocês a lerem, tipo, devagar, e o que vocês não entenderem dessas palavras, vocês já sabendo que tem a explicação no final do livro, vocês irem lá para poder entender o significado de certas coisas, senão vocês podem ficar um tanto perdidos. Eu disse que esse livro, ele não é fácil de ler, gente. Não é pelo sentido das palavras difíceis, porque ele tem uma narrativa fácil, de fácil compreensão, e as palavras difíceis têm um significado aqui. Mas eu digo que ele é um livro difícil de ler pelos tapas na cara que ele dá na gente. Porque muitas vezes a gente não sabe nem viver, sabe? A gente tá com a vida toda bagunçada, a gente não aprendeu nem a equilibrar essa questão. E aí, quando você vê essa questão de morte consciente, morte inconsciente, né? Reencarnação, nananã, aí você vê o quanto você, tipo, é ignorante, não sabe de nada. E aí, putz, entendeu? Bate umas coisas assim, aí você pensa o quanto você tem que melhorar como pessoa, o quanto você tem que fazer de coisas para se aprimorar,
sabe? Porque não basta você só pensar em morrer e tentar ter uma morte tranquila e ter uma passagem e outro lado tranquilo, mas você também precisa pensar no que você está vivendo agora, né? Porque se você tiver a vida muito tumultuada, provavelmente você não vai ter a passagem, o outro lado também bem resolvido. E isso é até uma coisa que fala no livro. Eu não sei se todas as religiões que acreditam em reencarnação acreditam nessa questão que ele abordou no livro, mas falam que, tipo, essa questão da pessoa reencarnar, né, que só reencarna as pessoas que acham que tem alguma coisa, alguma pendência a resolver. Ou seja, se você morreu com algum peso na consciência, com algum arrependimento, com alguma vontade muito grande de realizar alguma coisa forte assim na sua vida, a chance de, tipo, de você pedir pelo amor de Deus e tal, para você voltar pro plano material para tentar consertar as coisas, é, tipo, gigante. Você sabe que você não vai poder voltar para a mesma vida, mas aí você vai poder, tipo, começar literalmente do zero, não tendo consciência da sua vida passada, mas tentando consertar tudo que você acha que ficou faltando na outra. Então, esse livro fala sobre isso. Já se você tiver uma vida já mais tranquila, você aprender realmente com os testes, né, com os obstáculos e coisas que acontecem na vida, e você for, assim, tiver consciência dessas coisas, você pode conseguir a iluminação em vez da reencarnação. A iluminação é quando você consegue finalmente ficar em paz, e aí quando você tá em paz e você sente que, tipo, que não tem mais nada para resolver, seja com você ou com outras pessoas, você não precisa reencarnar porque você já tem tudo resolvido, sabe? Não vou dizer pra vocês que é uma coisa fácil, porque isso é uma coisa difícil pra caramba. Se fosse fácil, a Terra não estaria cada vez com mais gente, né? Mais gente reencarnando. Mas já essa questão já fica como aprendizado, já fica como uma reflexão pra gente, né? Principalmente pra gente que acredita, né, na espiritualidade. Então, fica aí essa reflexão bem forte pra gente, né? Pra nós todos, inclusive pra mim que li esse livro. E como eu disse, foram vários tapas seguidos, assim, de coisas. Bom, se vocês acharem esse livro e estiverem prontos para ler esse livro, né? Porque se vocês estiverem numa fase que vocês estão, tipo, muito na bad, eu não aconselho, porque esse livro pode te dar gatilhos a te deixar... Eita, o carro passando aqui. A te deixar meio mal, sabe? Principalmente se você já for uma pessoa depressiva ansiosa. Em vez de te ajudar, ele acaba te mostrando alguns pontos de vista e algumas coisas, até mesmo na sua personalidade, na sua vida, que você não queira ver. Então, se você não estiver pronta para ler esse livro, eu não aconselho você ler. Agora, se você já estiver, tipo, vivendo uma fase mais tranquila e tiver realmente proposta com essa questão mesmo de evolução, espiritualidade, autoconhecimento, aí sim vai ser uma leitura proveitosa. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de livro de hoje, tá? Não esquece de curtir o vídeo, comentar, né, o que vocês acharam. Se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem esse cara, tá bom? E se inscrever no canal, né, para mais dicas. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.